Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos resolver exercícios sobre álgebra relacional. Nós temos essas tabelas aqui que são empregado, departamento, projeto, trabalha para e dependente. O empregado trabalha em um departamento. O empregado trabalha para projetos. E o empregado possui dependentes. A primeira questão é: liste as informações dos empregados que trabalham para o departamento 4 e que recebem salário de mais de R$25 mil. Então, nós queremos saber as informações dos empregados, vamos usar a tabela empregado, portanto, que trabalham para o departamento 4. Então, nós temos que relacionar empregado com departamento. Se nós temos que relacionar o empregado com departamento, nós vamos fazer uma junção de empregado com departamento, porque quando nós fazemos uma junção, no caso interna, nós vamos pegar as informações dos empregados e dos departamentos em que eles trabalham, ok? Sempre que nós fizermos junção interna, nós vamos pegar as informações de uma tabela em consonância, com as informações da outra tabela também. Então, uma junção de empregado com departamento vai ter as informações dos empregados e os departamentos em que trabalham. Uma junção de empregado com trabalha para e de trabalha para com projeto vão ter as informações dos empregados e dos projetos em que eles trabalham, para os quais eles trabalham. Uma junção entre empregado e dependente vai ter as informações dos empregados que possuem dependentes e as informações destes dependentes, e assim por diante. Notem que a relação entre empregado e projeto é N para M, por isso que existe essa tabela intermediária trabalha para. Se a gente quiser fazer uma junção de empregado para projeto, a gente precisa necessariamente fazer uma junção de empregado com trabalha para, pelo código do empregado, e depois fazer uma junção do trabalha para com o projeto pelo número do projeto. Não tem como fazer uma junção de empregado diretamente com o projeto, porque eles não têm a mesma coluna como chave estrangeira uma da outra. Não dá para fazer a coluna de junção neste caso. É claro que nós podemos fazer junção com colunas que têm simplesmente o mesmo tipo de dados, mas semanticamente isso quase nunca é feito. Nós fazemos sempre com chave primária com a chave estrangeira de uma outra tabela. Então vamos lá, exercício 1, listar as informações dos empregados que trabalham no departamento 4 e recebem mais de R$25 mil. R$25 mil é salário, salário está na tabela empregado. Departamento 4, estou lidando com o número do departamento, que é o departamento de número 4. Então a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser relacionar essas duas tabelas. Primeiro, eu renomeei empregado para E e departamento para D, para facilitar a escrita, simplesmente. Vamos ver os empregados e os departamentos em que eles trabalham. Vou simplesmente relacionar a tabela empregado com a tabela departamento. Os empregados e os departamentos em que trabalham são dados pela junção da tabela empregado com a tabela departamento pela coluna de junção, que é o número do departamento, que aparece tanto em departamento quanto em empregado. Então, nós fazemos uma junção do empregado E com o departamento D, usando a coluna de junção número do departamento. Então, nós temos que forçar a igualdade E.número do departamento, que é o número do departamento do empregado E, com o número do departamento do departamento, que é D.número do departamento. Feita essa junção, temos as informações dos empregados e dos departamentos. Mas nós queremos apenas as informações dos empregados que trabalham para o departamento 4 e que recebem salário maior do que R$25 mil. Se nós queremos fazer uma comparação dos resultados desta junção aqui, nós precisamos fazer então uma seleção. Essa seleção então será a seleção comparando o número do departamento com o departamento 4 e comparando o salário do empregado, que é o salário EMP, com R$25 mil. Então, nós vamos fazer uma seleção sobre esta junção aqui, selecionando apenas quando o número do departamento for 4 e, esse circunflexo indica E, se fosse ou, seria um Vzinho ou um circunflexo invertido, salário EMP maior do que R$25 mil. Feito isso daqui, nós temos as informações dos empregados e dos departamentos que trabalham no departamento 4 e recebem mais do que R$25 mil. Mas nós queremos apenas as informações dos empregados. Então, nós temos que excluir os resultados
de departamento dessa nossa seleção. Então falta apenas a gente projetar as colunas que a gente quer, que são as colunas da tabela empregado. Então nós fazemos uma projeção, que é π, da tabela empregado, pegamos todos os campos, que estão denotados aqui pelo asterisco, dessa seleção que a gente fez. Então os passos são: faço a junção na coluna de junção, faço a seleção para satisfazer os critérios que eu quero e depois faço uma projeção nas colunas que eu quero. Esse asterisco é apenas para eu não ter que escrever e ponto código do empregado, e ponto primeiro nome, e ponto último nome, e ponto data de aniversário e assim por diante. Eu coloco todos porque eu quero todas as informações dos empregados. Questão 2. Liste as informações dos empregados que trabalham para o departamento 4 e recebem salário maior do que R$ 25.000 ou que trabalham no departamento 5 e recebem salário maior do que R$ 30.000. A primeira parte da questão é a questão 1 que a gente acabou de fazer. Trabalha no departamento 4 e ganha mais de 25 mil. A gente só precisa fazer uma outra comparação, que é testar com os que trabalham no departamento 5 e recebem mais do que 30 mil. Então a solução vai ser muito parecida com o que a gente teve na questão 1. Os empregados que trabalham no departamento 4 e recebem mais do que 25 mil são dados por essa projeção aqui, que é o que a gente fez anteriormente. A gente só precisa colocar essa outra condição, ou que trabalham no departamento 5 e recebem mais do que 30 mil. Então eu pego esta seleção que está aqui e eu vou simplesmente estender essa seleção aqui. Vai ficar assim. Vou selecionar desta junção de empregado com o departamento apenas os departamentos 4 para os salários acima de 25 mil ou, que é o vizinho, departamento igual a 5 e salário acima de 30 mil. Feita essa seleção, eu vou projetar apenas as colunas de empregado. Ok? Então a gente simplesmente estendeu a seleção neste exercício. Existe uma outra possibilidade de resolvê-lo, que é utilizando operações sobre conjuntos. No caso, a gente pode fazer a seleção para pegar os empregados que trabalham no departamento 4 e ganham mais de 25 mil e guardarmos essa resposta, que é o que a gente fez na questão 1. Depois, a gente pega apenas os que trabalham no departamento 5 e ganham mais do que 30 mil e guarda essa resposta numa outra variável. E a gente faz a união da resposta 1 com a resposta 2. Vai ficar assim, então. Renomeei empregado para E, departamento para D. Peguei os empregados que trabalham para o departamento 4 e ganham mais de 25 mil. Chamei isso daqui de parte 1. Depois eu peguei os empregados que trabalham no departamento 5 e recebem salário maior do que 30 mil. Chamei isso de parte 2. A resposta que eu quero vai ser este ou este. Então eu vou pegar a parte 1, união com a parte 2. Lembrando que a lógica da união, a lógica da ou é, se eu tenho um lado verdadeiro, então a resposta vai ser verdadeira. Então basta que este seja verdade, ou este seja verdade, ou que ambos sejam verdade, para que eles apareçam na resposta. Questão 3. Liste o nome do departamento em que o funcionário João Silva trabalha. Novamente estamos relacionando empregado com departamento. Nós queremos o nome do departamento em que João Silva trabalha. Então, nós vamos utilizar as colunas primeiro nome, que é João, último nome, que é o Silva, e vamos utilizar a coluna nome do departamento também. Nós temos que relacionar empregado com departamento, então nós vamos fazer uma junção interna entre essas duas tabelas aqui. Ótimo, fiz o renomeamento de empregado para E e de departamento para D. Essa daqui é uma outra forma de renomear uma tabela, que é utilizando a letra RO, de renomeamento. Estou renomeando o departamento para D. Relacionamos as duas tabelas, empregado e departamento, fazendo a junção na coluna de junção. E depois nós queremos selecionar apenas as informações para o departamento em que o João Silva trabalha. Então, desta junção, nós vamos selecionar apenas as informações, as tuplas que tem primeiro nome igual a João, último nome igual a Silva. Fazemos a lógica E neste caso. Feita essa seleção, nós teremos as informações do empregado João Silva
e as informações do departamento, porque a gente ainda não excluiu nenhuma coluna da tabela empregado, nem da tabela departamento da nossa resposta. Vão aparecer todas as colunas nessa resposta aqui. Nós queremos saber apenas o nome do departamento. Então, de todas essas colunas que retornaram aqui em João, departamento, eu quero apenas a coluna nome do departamento. Então, eu projeto a coluna nome do departamento dessa resposta que a gente tinha previamente aqui, para chegarmos na resposta do exercício. Aqui eu não preciso especificar que é de D, porque não tem nenhuma outra coluna chamada nome de departamento. Então não existe ambiguidade deste nome, ao contrário do que existe, por exemplo, em número do departamento. Toda vez que eu utilizar número do departamento para essas tabelas aqui, eu tenho que especificar de qual tabela eu estou dizendo, porque o nome delas é exatamente igual. Questão 4. Liste o primeiro nome, o último nome e o salário. Então eu quero projetar primeiro nome, último nome e salário dos empregados que trabalham para o departamento 4 e recebem mais de R$25 mil. Essa segunda parte da questão é a questão 1 que a gente fez. A gente vai simplesmente pegar a resposta da questão 1 e projetar primeiro nome, último nome e salário dos empregados. Temos então a junção de departamento com empregado. Desta junção nós selecionamos apenas número de departamento igual a 4 e salário maior do que 25 mil. E desta seleção toda aqui nós vamos projetar primeiro nome, último nome e salário. Não tenho que especificar que é da tabela E de empregado, porque novamente não tenho ambiguidades destes atributos nestas tabelas empregado e departamento. Questão 5. Liste o código dos empregados que trabalham para o departamento 5 ou que supervisionam um empregado que trabalha para o departamento 5. A estratégia aqui é a seguinte: primeiro nós vamos encontrar o código dos empregados que trabalham para o departamento 5. Depois nós vamos encontrar os códigos dos supervisores dos empregados que trabalham para o departamento 5. E vamos fazer uma união entre essas duas respostas. Então, primeiro caso, primeira resposta, queremos o código dos empregados que trabalham para o departamento 5. Tenho que fazer uma junção de empregado com departamento. Desta junção de empregado com departamento, eu quero apenas o código dos empregados. Então, eu tenho que projetar a coluna código do empregado. Beleza, tenho a primeira parte da minha questão. Agora eu tenho que encontrar o código dos empregados que supervisionam um empregado que trabalha no departamento 5. Difícil de entender, difícil de captar? Quando está assim, a gente pensa em como vai ser o resultado da tabela sobre a qual a gente está trabalhando. Nós temos a junção entre empregado e departamento. Na junção de empregado com departamento, eu vou ter todas as colunas de empregado e todas as colunas de departamento, e tenho também as colunas de junção que vão ser com valores iguais. Eu considerei aqui um pedaço dessa tabela de junção, porque ela ia ficar muito grande e não ia caber no slide, para a gente entender. Nós temos aqui, imagine que eu tenho a tabela de junção de empregado com departamento, com todas as colunas, e desta junção eu peguei apenas as colunas código do empregado, código do supervisor e número do departamento. Então, nós temos, por exemplo, o empregado 1 trabalhando no departamento 5, supervisionado pelo supervisor 3. O empregado 2 trabalhando no departamento 5 também, supervisionado pelo 4. O empregado 3, supervisionado pelo 2, trabalhando no departamento 4. O empregado 4, supervisionado pelo empregado 7, trabalhando no departamento 1. E, obviamente, teriam mais duplas aqui para baixo. A primeira parte da questão, empregados que trabalham no departamento 5, é simples de enxergar. A gente quer simplesmente o código dos empregados para quando o departamento é 5. A segunda parte é empregados que supervisionam um empregado que trabalha para o departamento 5. Então, nós temos que pegar os empregados que trabalham no departamento 5 e nós temos que olhar o código do supervisor dele, porque é nessa coluna código do supervisor que nós vamos ter os empregados que supervisionam um empregado que trabalha no departamento 5. Então, desta junção de empregado com departamento, para eu responder a segunda questão, supervisores de um empregado que trabalha no departamento 5, eu tenho que simplesmente pegar o código do supervisor das tuplas que contém o número do departamento 5.
Porque o meu supervisor também é um empregado. Esse código do supervisor também é código do empregado. Ele é uma chave estrangeira da própria tabela. Ok? Então, a segunda parte da minha questão, empregados que supervisionam um empregado que trabalha no departamento 5, é eu projetar a coluna código do supervisor, selecionando o número do departamento 5 da junção de empregado com departamento. Ficaria assim, portanto. Temos uma projeção do código do supervisor, selecionando o número do departamento igual a 5, da junção de empregado com departamento que eu chamei de ED, aqui atrás. Ó. Então, a resposta do nosso exercício vai ser a união de empd5, que contém o código dos empregados que trabalham no departamento 5, com supd5, que tem o código dos supervisores dos funcionários que trabalham no departamento 5. Notem que eu vou fazer uma união, pessoal, da coluna código do supervisor com código do empregado. Poxa, não tem o mesmo nome. Não tem problema. Na união, intersecção, nas operações de conjunto, as exigências são: eu tenho que fazer as operações de conjunto entre relações, né, entre tabelas que têm o mesmo grau, então o número de colunas tem que bater. Aqui eu estou fazendo uma coluna, e aqui eu também estou fazendo uma coluna, então o número de colunas bate, e o tipo de dados de cada coluna, de cada par de colunas que eu estou comparando, tem que bater. Código do empregado é um inteiro. E aqui também o código do supervisor é um inteiro. Ok? Então eu posso sim fazer uma operação de conjunto deste resultado com aquele resultado anterior e ter a resposta que eu quero. Sexta e última questão. Recupere os nomes completos dos empregados que não possuem dependentes. Agora eu já tenho que relacionar a tabela empregado com a tabela dependente. Quando eu faço uma junção interna de empregado com dependente, eu vou ter as informações dos empregados e dos dependentes destes empregados. Porque eu tenho que forçar que o código de empregado na tabela dependente seja igual ao código do empregado na tabela empregado. Na questão, porém, eu preciso encontrar os empregados que não possuem dependente. Esses empregados que não possuem dependente não aparecem numa junção interna. Porque um empregado que não tem dependente não vai ter nenhuma tupla na tabela dependente com o código de empregado dele. Então, o que nós temos que fazer aqui neste caso é uma junção externa à esquerda de empregado com dependente. Por quê? Lembrem-se de que na junção externa à esquerda eu vou manter todas as tuplas da tabela da esquerda, que no caso é de empregado, a primeira tabela que eu estou usando na minha junção. Então, fazendo uma junção externa à esquerda de empregado com dependente, eu tenho todos os empregados, tanto os que têm dependente quanto os que não têm dependente. E no caso dos empregados que não têm dependente, não vou conseguir fazer uma junção batendo os códigos de empregado. E os códigos de empregado na tabela dependente para essa junção externa à esquerda vão ser null. Então, os empregados que não têm dependente são os empregados que estão na tabela da junção externa à esquerda de empregado com dependente, mas que tem na coluna código do empregado, na tabela dependente, null. E é isso que a gente vai fazer. Chamei empregado de E, chamei dependente de D. E aí, só por curiosidade, né? Se nós quiséssemos os nomes dos empregados que possuem dependentes, seria simples, a gente faria uma junção interna pela coluna de junção, e aí a gente projetaria os nomes completos, primeiro nome e último nome. Mas a gente não quer isso, nós queremos apenas os que não têm. Então, o que a gente faz? Nós pegamos todos os empregados que possuem ou não dependentes e nós vamos tirar os que possuem dependentes, porque aí a gente vai ficar só com os que não têm dependentes. A junção que me dá todos os empregados que possuem ou não dependentes, ou seja, quero manter todos os empregados possíveis, a tabela inteira de empregados, vai ser a junção externa à esquerda, que é dada por esse símbolo aqui. Feita essa junção externa à esquerda, eu quero apenas os empregados que não possuem dependentes. Ou seja, quero pegar apenas as tuplas desta junção que tem código do empregado de dependente igual a null. Quando eu faço esta seleção, eu estou pegando apenas os empregados que não têm dependentes.
E aí eu projeto o nome completo do empregado. Faço a projeção de primeiro nome e último nome. Existe uma outra forma de fazer? Existe. Utilizando operações sobre conjuntos, nós teríamos o seguinte: nomes dos empregados que possuem dependente. Bom, nós temos que fazer uma junção interna dos empregados com dependente, porque na junção interna nós vamos igualar a coluna de junção, então nós teremos os empregados que possuem dependente. Dos empregados que possuem dependente da junção interna, nós vamos projetar os nomes, primeiro nome e último nome. Feito isso, nós vamos encontrar os nomes de todos os empregados, tanto os que têm dependente quanto os que não têm. Para nós buscarmos os nomes de todos os empregados, nós não precisamos fazer junção com dependente, nós precisamos apenas olhar a tabela empregado. Então, da tabela empregado, a gente projeta primeiro nome e último nome. Aqui nós temos todos os empregados. De todos estes empregados, nós queremos excluir os que têm dependentes. Então, nós vamos fazer uma diferença de empregado com dependente. Pegamos todos os empregados e excluímos os que têm dependentes. Fazendo isso, nós temos apenas os empregados que não têm dependentes. Novamente, utilizamos uma operação sobre conjuntos, que é a operação de diferença. E nós podemos fazer isso porque nós temos o mesmo número de colunas e os tipos de dados de cada par de colunas é o mesmo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, clique em gostei aqui embaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso ajuda muito o nosso canal. Um abraço e até a próxima!